Saudações a todos, na fé preciosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus por mais este privilégio, poder estar na companhia de você que nos acompanha por meio deste canal, que tem sido uma grande bênção para todos nós. E creio que Deus falará ao seu coração, como Ele tem falado. Neste momento eu quero trazer uma pequena pergunta. Será o nosso tempo. Para que são os sinais de Deus? Para que são os sinais da parte de Deus? Baseado nesta mensagem, a voz do sinal, pregada pelo profeta de Deus, William Marion Branham. A escritura que eu quero começar aqui é em Êxodo capítulo 3. O versículo 1 em diante. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E o Senhor nos abençoe e acrescente as suas bênçãos, a sua palavra. Para que são os sinais? Aleluia, glória ao Senhor. Mensagem do profeta de Deus, a voz do sinal. O profeta de Deus diz que há uma voz para cada sinal de Deus. Há uma voz para o sinal. E aqui nós acabamos de ler aqui Deus se mostrando, se manifestando para seu servo Moisés. Nesta mensagem, o profeta de Deus diz que Moisés levou 40 anos para ele aprender as artes, as ciências do Egito. E levou 40 anos no deserto, e levou 40 anos fora do Egito, para que ele pudesse estar preparado por Deus, para que ele pudesse tirar o povo do Egito. 40 anos ele se preparando no Egito. 40 anos Deus tirando tudo que ele aprendeu do Egito, que não servia para Deus. E Deus se manifestou a ele de uma forma muito estranha. Deus chamou a atenção dele de uma maneira muito estranha, através de uma sarça ardente. A sarça estava com fogo e não se consumia. E Deus chamou então a atenção do seu profeta desta maneira. Essa é então a resposta para a nossa pergunta.
para que são os sinais? É a maneira de Deus chamar a atenção do homem. É a maneira de Deus chamar a atenção da igreja. É a maneira de Deus chamar a atenção dos eleitos de Deus. Porque o eleito de Deus crê em sinais. Nós cremos em sinais. A Bíblia toda fala sobre sinais, de Gênesis a Apocalipse. E vemos também, lá em Gênesis, falando em Gênesis, eu creio que Abel foi o primeiro homem a receber sinal de Deus. Que Deus vindicou a oferta de Abel, o sacrifício de Abel. Ali foram feitos duas ofertas foram dadas, oferecidas ao Senhor. Uma foi rejeitada, mas a outra foi recebida. Por que foi recebida de Abel? Somente porque ele teve mais fé? O profeta de Deus diz: fé é revelação. Numa linguagem mais nítida para o eleito hoje, nós sabemos que não foi simplesmente uma fé, foi revelação, porque fé é revelação. Então ele teve revelação, e foi o sangue que foi derramado no jardim do Éden. Foi sangue que trouxe morte. Então sangue teria que trazer vida. Essa é a revelação do eleito. Essa é a revelação do eleito hoje também. É através do sangue. Não é através do unir-se à igreja, não é através de um cartão de membro, cartão de obreiro, cartão de companheirismo, cartão de associação. Não é através de cartão. Isso são obras do homem. Isso pode ser muito bom, mas não é o plano de Deus. Todo o plano do homem tem falhado em se aproximar de Deus. Mas o plano que Deus revela ao eleito, esse não falha. Então Abel, nós cremos que ele foi o primeiro a receber o sinal de vindicação daquilo que ele estava fazendo, de que ele estava fazendo o que era correto. Enquanto que Caim, a sua oferta foi rejeitada, porque ele fez de acordo com a sua cabeça, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu conhecimento. E Moisés, ele começou também assim, começou com o pé esquerdo, começou trabalhando de sua maneira, mas o que deu isso? Deu em morte de um egípcio. Mas quando ele se separou do Egito, do mundo, vamos dizer assim, e foi lá para o deserto e começou a cuidar de ovelha, cuidar do rebanho do seu sogro, e foi ali que Deus o atraiu. Foi ali que Deus chamou sua atenção através daquele sobrenatural. Deus sempre dá a um mensageiro um sinal e uma voz daquele sinal. Aqui está a diferença dos sinais de Deus e dos sinais que não são da parte de Deus. Aqui está a grande diferença. E este é o nosso objetivo. Deixar claro para você. Não seja apenas seguidor de sinais. Saiba para que são os sinais. Todo sinal tem uma voz por detrás do sinal. Como assim uma voz atrás do sinal? Todo sinal tem uma mensagem de Deus. Deus não dá um sinal por dar um sinal. Ele dá um sinal para atrair a atenção do povo. Você vai ver isso na mensagem do profeta William Branham, no parágrafo 15. Diz assim:
Vejam, sinais são dados para atrair a atenção do povo, porque quando um sinal enviado da parte de Deus é dado, Deus está pronto para falar. Deus está pronto para falar. Cada era, cada tempo, cada ocasião da história, Deus dá sinais. E depois dos sinais vem a mensagem, vem a voz. Então o sinal é para atrair a atenção do povo. O sinal identifica o homem. Se isto está escrito na Escritura, os sinais também, conforme vemos nessa mensagem, ele identifica o homem. Ele identifica o mensageiro. Se você quer saber se um mensageiro é de Deus ou não, você tem que ver se ele está aqui escrito. Não pelo nome, porque Jesus não estava no Velho Testamento. João Batista o seu nome não estava declarado no Antigo Testamento, embora eles estejam no Antigo Testamento. Como eleito hoje, seus nomes não estão aqui declaradamente, claramente escritos na Escritura. Mas nós cremos que estamos nas Escrituras, na Palavra de Deus. Temos que estar na Palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, se possível for, enganariam até os escolhidos, você se encontra na Bíblia, você se encontra na Palavra. Embora nosso nome também não esteja escrito no Antigo Testamento, nós cremos também que estamos no Antigo Testamento. Muitas coisas no Antigo Testamento são sombras, são para nosso exemplo. Se você quiser entender o Novo Testamento, você tem que olhar para o Antigo Testamento, porque ele é uma sombra, ele está em tipos, para mostrar, através dos tipos, em que tempo nós estaríamos. A Bíblia é o maior sinal que a humanidade tem. A Bíblia é um dos maiores sinais. É a palavra de Deus. Só que as pessoas falham em entendê-la. Por quê? Por que elas falham em entender? Porque ela é um livro sagrado, é um sinal de Deus. Não é um sinal da mídia, não é um sinal dos jornais. Não. Não é um sinal dos famosos, dos artistas de Hollywood, não. É um sinal do Criador, é um sinal de Deus. E para você entender este sinal de Deus, você tem que estar nele. Você tem que ter a mente de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Você tem que ter a mente de Deus. Como assim ter a mente de Deus? Jesus, ele disse, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida eterna. Como podemos comer da carne de Cristo? Para você entender isso, você tem que ter as Escrituras, não apenas parte das Escrituras, você tem que ter a Bíblia no seu cotidiano. Você tem que entender quem é Jesus. Você tem que entender, ou melhor, ver pelas Escrituras quem é Jesus. Aí você vai entender quem é Jesus. Jesus não é uma primeira pessoa, uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Jesus é Deus. Jesus, a Bíblia diz em João 1, ele é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que se fez carne. Então, se você se alimenta da Palavra, você está se alimentando da carne de Cristo. Quando você ouve a Palavra, pratica a Palavra, você está se alimentando de Cristo. Como assim? Se alimentando de Cristo? Sim, ele é a palavra que se fez carne. E ele mesmo disse em Mateus 4:4, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! E é dela que nós temos que viver para ter vida eterna.
Cada momento que você se alimenta da palavra de Deus, você está se alimentando de vida eterna, de vida que não perece. Aleluia. O sinal identifica o homem, se isso está escrito na Escritura. João Batista é um exemplo deles. João Batista, no Novo Testamento, ele teve que ter algo que identificasse ele na Escritura. Aonde? Aí você vai ver a Escritura que diz: a voz que clama no deserto. Se eu não me engano, é Isaías. Malaquias também fala dele no capítulo 3. Eis que eu vos envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu vos envio o meu anjo, o meu mensageiro. Cadê o nome de João Batista aqui? Não está o nome de João Batista, mas a Bíblia dá um sinal dele. Ele será o mensageiro que preparará o caminho diante de ti. E quando ele veio, o eleito o identificou. Isaías também fala dele como a voz que clama no deserto. Quando o eleito o viu, o identificou. Aleluia, glória ao Senhor. E ele veio com uma mensagem, essa voz que clama no deserto veio com uma mensagem. Que mensagem? Preparar o caminho diante do Senhor. Nós estamos vivendo no último tempo e Deus também nos deu um sinal que veria um profeta de Deus escriturístico na palavra, mostrando que ele também teria uma mensagem, viria com uma mensagem para restaurar, converter o coração dos filhos aos pais. Essa escritura se encontra em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Antes do dia grande e terrível do Senhor. Em João Batista se cumpriu que ele viria e converteria o coração dos pais aos filhos. Porém, a outra parte viria no mesmo ministério, na mesma unção de Elias, para converter o coração dos filhos aos pais. Que pais? Que pais são esses? São os apóstolos, são os profetas de Deus. Elias veio a primeira vez em carne e osso, no Elias mesmo. E então ele passou a porção dobrada para Eliseu quando ele pediu. Então a Bíblia promete em Malaquias, né, que ele viria novamente convertendo o coração dos pais aos filhos. E isso se cumpre em João Batista. Quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, mas não é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse: Elias já veio e fizeram tudo que fizeram com ele. Assim também farão padecer o Filho do Homem, falando dele mesmo. Então, ele viria sim, e ele já veio. Mas Jesus disse: mas Elias virá e converterá todas as coisas. Mas Deus, ele veio, quando Deus veio cumprir essa escritura, esse profeta veio com sinais. Só que esse mesmo mensageiro, esse mesmo profeta, William Branham, também disse que assim como vem Deus com seus sinais para atrair o povo para a voz do sinal, para atrair o povo a mensagem do sinal, também vem, como veio no tempo de Moisés, Janes e Jambres, com mesmos sinais. A diferença é que eles têm os sinais, mas os sinais não têm uma mensagem de Deus, não tem uma mensagem escriturística. A mensagem que eles têm é uma mensagem que enreda da palavra de Deus, é uma mensagem que tira as pessoas da palavra de Deus, que permite com que as mulheres cortem o cabelo, que permite que mulher pregue e use de autoridade na igreja, que fazem com que os pastores se comprometam com dinheiro, se comprometam com o povo, com a igreja, né?
e não se comprometam com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com a vontade de Deus, e anunciar a verdade. Eles se vendem como se vendeu aquele profeta Baal. Ele tinha os sinais, ele tinha, porém a mensagem dele era falsa. Mas o profeta de Deus, ele vem com o sinal e vem com a voz do sinal, que é a palavra de Deus. O profeta diz nessa mensagem que a voz do sinal é o assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor é de acordo com a palavra de Deus. Não pode ser apenas o assim diz o Senhor, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. O profeta também diz nessa mensagem que Deus, ele é identificado também porque Deus, ele não muda. E a maneira de Deus agir, a maneira de Deus fazer as coisas é declarada sempre na palavra de Deus. Sempre Deus vem e adverte. Então Deus deixou escrito aqui nas Escrituras. João Batista veio, mas estava na Escritura que ele ia vir. Cada profeta de Deus estava na Escritura ali. Moisés, né? José, ele sabia que viria um. Então ele disse: deixa, permita, leve meu corpo para ser sepultado ali em Jerusalém, ali na cidade prometida. Ele sabia que Jesus Cristo iria ressuscitar, ia levantar os corpos. Então, meu querido, tudo que Deus faz, Deus declara em sua palavra. Será? Onde está escrito isso? Amós 3:7. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela aos profetas, não é ao bispo, ao cardeal, ao senado, ao supremo não sei o quê. Deus revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pode vir o homem mais sábio, mais inteligente, o Papa. Deus revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. E como você pode identificar Deus? Deus, ele trata com um homem, não é com uma denominação, não é com um sistema. Deus não vem com um grupo para trazer a sua palavra, ele vem com o profeta. Essa é a maneira de Deus. Ele tem profeta para trazer a palavra. E Malaquias, capítulo 4, 5, 6, diz que Elias viria para restaurar, converter o coração dos filhos aos pais. Não é uma denominação que vem restaurar, não é uma denominação, uma igreja que vai trazer o avivamento. É um profeta de Deus que traz. Ele vem com os sinais e ele vem com uma mensagem para trazer o reavivamento, o avivamento. E o reavivamento hoje é esta mensagem, esta mensagem que Deus nos trouxe por meio de sinais. E ele tem permitido até mesmo ter sido fotografado a coluna de fogo no profeta. A coluna de fogo tem sido um sinal. Nós estamos olhando para a voz do sinal. Nós estamos olhando para o alarido. O alarido é uma palavra de ordem. Nós estamos olhando para este alarido, que é um grito, um estrondo, é uma mensagem estrondosa que está dizendo para os filhos de Deus: venham, se reúnam em torno da palavra de Deus, não em torno de credo, não em torno de um sistema, não em torno de um homem, mas em torno da palavra de Deus. Deus vem, revela o seu homem, mas não para que estejamos em torno deste homem, em torno de William Branham, é em torno de Paulo, em torno de Pedro, não. Como fazem os católicos em torno de Pedro? Não, é em torno da palavra de Deus. A Bíblia diz: Senhor, quando? E Jesus respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo, o quê? A palavra de Deus. Deus é o seu próprio intérprete. E os filhos de Deus não precisam de intérprete, porque o Espírito Santo é o próprio intérprete da palavra de Deus. Para isso ele deu para a edificação da igreja, quem?
estes sinais. Que sinais? Profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, esses são os sinais de Deus. E eles mesmos têm a mensagem de Deus. Aleluia. Que o Senhor possa te abençoar, meu querido amigo e irmão, no nome de Jesus Cristo. E você não perca isso. Os sinais são para chamar a atenção do povo e do próprio profeta. Que você não perca isso. Quando aquele apóstolo, antes dele se converter, ele foi atrás dos cristãos para prendê-los, porém ele mesmo teve um sinal. Ele viu a coluna de fogo. Aquilo chamou a atenção dele. Aquilo fez ele perceber que aquilo não era nada natural, mas era sobrenatural, e aquilo era de Deus. E quando ele viu, ele disse: "Quem és tu, Senhor?" E daquele sinal, daquela coluna de fogo, saiu uma voz. Veja, é essa voz que nos interessa. O sinal nos chama a atenção, é muito bom, mas nós queremos a voz do sinal. E Deus nos deu uma maneira de identificar se o sinal é de Deus ou não. É que ele tem uma voz, e essa voz tem que estar de acordo com as escrituras, de acordo com a palavra. E ele disse: "Senhor, quem és tu, Senhor?" E a voz disse: "Eu sou Jesus, a quem tu persegue." Todo sinal tem uma voz. E quando Moisés viu aquela sarça ardente, dali saiu uma voz. Aleluia. Abel ofereceu o sacrifício, porém teve uma voz que aceitou aquele sacrifício. E mesmo quando ele morreu, do seu sangue também saiu uma voz. O sangue para nós é um sinal. E daquele sangue de Abel saiu uma voz. Agora, se o sangue de Abel saiu uma voz, continuou uma voz falando, quanto mais o sangue de Cristo. O sangue de Cristo pode salvar. É uma voz que pode salvar, pode libertar e pode curar. Se você render teu coração a esta voz, você pode ser curado imediatamente. Deus trata conforme a fé, não conforme o arrazoamento, não conforme os sentidos naturais, mas conforme o sentido da tua alma. Creia, toma Jesus pelas mãos da fé agora e você será curado pela fé na voz do sinal de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.